Boa noite. Estamos hoje nessa mesa especial sobre música indígena contemporânea, né? Música contemporânea e etnotransmídia, com essas duas maravilhosas, a Catu, a Caê, a Catu, a Caê, e eu estou aqui emocionada, gente. Desculpa, é porque eu fico assim alegre e aí eu não consigo me conter realmente. Mas eu estou aqui com essas duas maravilhosas que estão fazendo história, né? Estão fazendo história não apenas nesse setor musical, mas também em muitas outras coisas, porque são multiartistas também, né? Trabalham com várias coisas ao mesmo tempo. E está sendo assim assistir, né? Assistir aí essa toda essa trajetória que elas estão percorrendo, assim, deixa a gente inspirado, porque para muitas pessoas, né, que estão longe ou que não estão acompanhando a tempo, né, todas essas produções artísticas no Brasil, tudo que tem sido feito nos últimos anos, né, parece algo assim muito comum, né? Mas a gente está aqui diante de duas pessoas que estão tocando em alguns lugares e estão em alguns espaços que, pela primeira vez, estão recebendo indígenas nesses espaços. E elas estão sendo as primeiras em muitos lugares que elas estão indo, né? E isso é forte, gente. É tipo a gente, como eu estava comentando numa outra live, né? É a gente olhar daqui a 10 anos o que isso vai significar para muitos outros que ainda vão vir e que estão vindo e que estão se inspirando também nessas artistas. A gente está na terceira edição do Festival Corpos da Terra, da Lúdica Produções. Agradeço ao SESC, ao Manrio, que são também apoio, parceiros. Peço para vocês ficarem em casa e assistir toda a mostra. A gente está aí com uma programação de filmes muito boa, né? E também 4 filmes, 12 curta-metragens, e de povos diferentes e regiões diferentes do Brasil e temáticas diferentes, mas principalmente feito e realizado por mulheres, né? A maioria dos filmes, né, que estão na mostra. Acessem www.corposdaterra.com.br e fiquem por dentro, né? Amanhã a gente vai ter nosso encerramento com o show dessas duas maravilhosas, né? Obviamente. Mas, né, vamos começar a tacar fogo aqui. Peraí, vou começar. A gente está com essa brincadeira desde cedo, né? É assim, eu esperei muito por essa live. Eu estava querendo fazer um debate como esse há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu gosto. Eu vou apresentar um pouquinho elas, mas vou falar um pouco também do que eu tenho visto nesses últimos anos, né? Muitos me conhecem, né, como Renata Tupinambá, sou cofundadora da Web Rádio Indígena Iandê. Hoje sou uma das colaboradoras do Visibilidade Indígena também. Né, sou criadora do Originárias, podcast de artistas e músicos indígenas. Também faço parte como colaboradora do Dubden Sound System. E venho trabalhando aí, né, desde o ano 2006, né, da difusão das culturas indígenas, trabalhando em diferentes projetos, né. E aí, quando eu digo assim que estou num momento assim emocionante, marcante, né, é um pouco também disso, né, das coisas que eu vi nesses últimos anos, né, de todas essas produções. E quando criamos a Rádio Andê, tanto eu como o Denilson Baniwa, o Anapuaca, né, a gente começou a ver essas produções musicais fervilhar cada vez mais. E até hoje é a única web rádio tocando música indígena 24 horas por dia, né? Músicas contemporâneas, músicas tradicionais, né? E isso é muito significativo. O que a gente viu, né, nesses últimos anos também de mudança dentro disso, né? E aí eu estou do lado dessas duas maravilhosas, né? Catu, né? Eu lembro de Catu quando começou com YouTuber, né? E com visibilidade, né? Aí eu via, né, aquela moça lá, mas o que que ela tá fazendo, gente? E eu via, e a gente ficava, né, fofocando, né? Quem é essa pessoa? Quem é Catu? Né? Ficava eu e os outros parentes fofocando, né? A gente, mas quem é ela? Não, mas olha só, né? Olha com tudo que ela está fazendo e tal, né? Aí a gente ficava naquele, né, estranhamento, mas da onde surgiu? Mas quem é ela, né? E aí a gente começou a dialogar, né, assim, e começou a perceber assim que algo ali muito novo estava vindo, né?
novo quando a gente pensa no Brasil, no que está sendo produzido no Brasil, no que está sendo feito aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, no Canadá e em outros lugares, essas produções elas são muito comuns e elas já acontecem há muito tempo. Né? A gente vê artistas, vê influencers indígenas já há muito tempo nesses, né, esses outros, né, países. Né? E a gente aqui no Brasil, especificamente, nessa parte dessa Abya Yala aqui, né, sul, né, a gente passou por um processo, ainda passa por um processo muito grande de colonização, né? E isso ainda está muito enraizado na cultura, na forma de fazer as coisas e nos espaços também, né? E aí nessa hora que chega a arte, chega a música e chegam os artistas, né? Transpondo mesmo barreiras sociais, políticas, culturais, né? Muitas pessoas assim pensam, né? Ah, são artistas indígenas, né? São músicos indígenas, são indígenas. E fica aquela coisa, né, do rap indígena, não sei o que indígena, mas é indígena, né? E aí esquecem, né, que além de ser indígenas, né, são artistas, né? E o que os artistas fazem é sempre ousar, né? E quando digo ousar, é quebrar muitas barreiras, né? É se inspirar, mergulhar em muitas emoções, né? Não é aquela coisa ali padronizada, né? Que você tem que ser ali de uma forma, você tem que ser de uma cor específica, você tem que usar uma roupa específica, ou você tem que falar de um modo específico. O artista está aí para meio que transcender tudo isso, né? Em todas as culturas, em todas, né, as etnias do mundo, em todas as raças, digamos assim, né? Isso são os artistas, né? E aí eu vejo essa outra maravilhosa aqui, que é a Caê, né? A Caê Guajajara, né? E aí, de repente, eu começo a ver uma moça fazer um monte de clipe, assim, as letras, assim. E aí vai dando aqueles impactos. Mas quem é ela? Mas quem é essa pessoa? A gente, né? Os parentes é tudo assim, né? Aí fica um andando pro site, mas quem é? Da onde surgiu? Né? É uma, assim, é assim. E aí a gente, né, vai vendo, né, como isso vai ganhando corpo também, né? Então a gente tem aqui a Catu, né, que nasceu em São Paulo, tem a Caê, que é do Maranhão, né, e já vive um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, né? E todas nós três temos algo em comum. Nós viemos de realidades periféricas, né? Somos pessoas que, de certa forma, crescemos em ambiente periférico, né? E isso, assim, é algo que muitas pessoas que estão em outros contextos também não sabem como é, né? Tá na pele, assim, né? Como é crescer, né? Cercado por milícia, por tráfico, por outros tipos de violência, né? Que a gente vê, assim, em várias comunidades, em vários lugares. E em cada lugar é de uma forma, né? Mas eu vou parar de enrolar vocês, porque eu tô doida para fazer perguntas muito, muito legais para elas também. E eu quero que elas falem um pouco sobre elas, sobre esse trabalho, né? Mas, né, voltando aí a Catu, né? Eu tava contando lá a história do YouTube, mas quem é ela? Quem é ela? Aí depois ela começou a fazer música, um monte de música legal. Aí depois ela começou a fazer um monte de coisa, né? E aí eu comecei a ver, assim, uma das primeiras indígenas a, a realmente balançar o setor musical brasileiro, no sentido de mostrar, estamos aqui, sabe? A gente já vinha esse trabalho que a gente estava vendo ser feito pelo Bro MCs há anos atrás, né? Também um grupo de rap aí que ganhou grande relevância assim, nacional e tal, né? Mas eu acho que pela época, pelo momento que também estamos vivendo agora, de uns anos para cá, as coisas elas tomam uma outra dimensão. E da mesma forma que vejo aí Catu ocupar espaços que ninguém nunca ocupou, estou vendo Caê Guajajara também, em espaços que ninguém nunca ocupou. E aí eu olho para as duas e falo, vocês já sabem, né? Que vocês estão destinadas a serem as primeiras de muitas coisas, como vocês já são as primeiras de muitas coisas, né? E a gente tem aí muitos artistas maravilhosos, né? Rappers como Oxóssi Carajá, como És Escritor, como o Ian Wapchana, né? Os Guarani, né? Muitos artistas, né? É o Isaac de Salu, é a Brisa maravilhosa também, né? A Brisa, nossa querida. E tem o João, né? Tem o Nelson D. E cada um meio que vem de uma realidade específica também, né? Além de cada um ter a sua própria etnia, né?
E muitas pessoas assim ficam, né? A gente tem uma coisa assim que eu escutei constantemente quando eu comecei também a trabalhar mais com essa questão da música, de estar divulgando, criando programas, fazendo também alguma das primeiras listas e playlistas do Brasil de artistas indígenas, né? A gente começou a divulgar pela Rádio Yandê, alguma dessas primeiras listas, né? Assim, as pessoas começaram também em outros sites replicar e divulgar, né? Então é muito louco assim quando a gente para pensar, né, assim, que muitas coisas estão sendo feitas pela primeira vez, né, por muitas pessoas que estão aí nessa movimentação dessa música contemporânea, principalmente, da mesma forma da arte indígena contemporânea. E tudo é uma luta realmente para ocupar os espaços, né? E para mostrar que estamos vivos de diferentes formas e temos histórias diferentes e todas as histórias merecem ser respeitadas, porque cada um sabe da sua vida, né? Assim, e eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre o contexto de cada um, a história de vida de cada um, né? O que cada um sentiu na pele até chegar aqui, né? E isso nenhuma outra pessoa pode, né, vivenciar, né? Nós vivenciamos o que passamos em nossos próprios corpos e dividimos de certa forma também o sofrimento do nosso povo e dos nossos ancestrais. Mas acredito que estamos aí, né, curando também muitas coisas por meio da arte que essas moças aí estão fazendo. Vou começar aí pela Catu, aí, para ela falar um pouco aí desse trabalho todo que ela tem feito, esses lugares que ela tem ido, né? Modelo também, né? Elas são modelo também, elas faz roupa também, né? É uma estilista, faz arte. Gente, elas fazem tudo que vocês podem imaginar, assim, né? Então é muito significativo, né? É porque assim, a gente vê muitos influencers, né? E às vezes as pessoas estão ali só dançando, balançando a bunda e tal, né? Dançando funk e tal. Mas a gente está falando de pessoas aí que estão escrevendo letras, né? Que dizem, né? Que o agro não é tech, não é pop, não é nada, né? Pessoas que estão aí fazendo um trabalho muito mais do que educacional, né? Mandando mensagens para pessoas que não têm consciência do que é a nossa realidade. E eu acho que as duas fazem muito bem o papel do artista, né? E é isso. Eu fico empolgada, eu vou falar para sempre delas, gente. Eu vou começar a falar. Ah, não, porque é isso, é aquilo. Mas eu vou puxar logo a Catu antes que eu tome logo o tempo todo falando, porque eu estou empolgada. Mas Eu fico nervosa também quando eu estou de frente com a Natkira. Oi, exagero. gente, boa noite, galera aí em casa, boa noite, Festival Corpos da Terra. Primeiramente, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar do seu lado. Melhor mediadora originária de toda a Via Yala. Ah, eu não sei como começar a falar de mim, né? Eu acho que brevemente as pessoas buscam informações sobre mim na internet. E eu sou uma pessoa que sempre expus muito a minha vida na internet, a minha arte na internet, porque eu sempre compreendi que o coletivo sempre teve a ver com o outro. E que a arte, que a minha vivência e que a minha vida tem a ver com o compartilhamento. Tudo que eu sou veio de pessoas que compartilharam comigo. Então, eu sempre pretendo, na minha arte, também compartilhar o que eu aprendi e também compartilhar a minha própria evolução. Quando você falou que chegou em mim, eu lembro quando você chegou em mim e falou, como assim? Quem você é? O que está acontecendo? Eu falei, olha que legal, essa pessoa chegou até mim para perguntar quem eu sou. E isso é decolonização, cara. É você chegar e perguntar, quem é você? Prazer. E foi quando a gente se conheceu. Eu falei, prazer, eu sou essa pessoa, vim desse lugar e quero isso. E o Visibilidade Indígena ele surgiu finalzinho de 2016 para 2017, quando antes do Visibilidade Indígena existe uma história, né? Existe eu na internet muito ativa. Em 2005, 2006, eu fundei um site chamado GB Girls, que era um site na época que falava sobre a body art, sobre o corpo tatuado dentro da sociedade, como ele era discriminado. Então, eu já tinha uma experiência de como fazer as pessoas ler textos através de banners. E é uma narrativa e uma experiência muito eu, assim, punk, roqueira, 2 pés na porta. Então, quando eu criei o Visibilidade Indígena,
Eu lembro da minha primeira referência ser a Rádio Yandê. Eu lia a Rádio Yandê, eu escutava e falava, caramba, que é isso, sabe? Que maravilha, que é isso que fizeram? Mas aí eu me apontava e falava, mas se eu fosse pegar a Rádio Yandê, tudo o que ela estava falando e mostrar para minha galera da perifa, da maneira que eles me entendem, como seria? E foi aí que eu falei, eu vou criar a visibilidade indígena, que é sabendo que a gente tem uma história atrás, que é a Rádio Yandê, só que eu vou colocar do meu jeitinho especial, sabe? E foi aí que eu levei esse underground para visibilidade indígena e comecei a publicar banners que falava mesmo, é isso assim, 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 sabe? Sem massagem, que é o que o rap faz, mas eu fiz através dos banners e aquilo começou a viralizar na internet, né? Por exemplo, eu lembro que um dos primeiros que a gente fez foi falando Xuxa, pare de fazer isso. E foi bem assim. Todo mundo, como assim? O que está acontecendo? Então eu entendi que até no momento de você criar um banner na internet, uma mensagem, existe a violência, né? Quando a gente fala de violência na arte, a violência na comunicação, a gente não está falando de violência física, de bater, né? A bailarina, quando ela dá um salto, é um momento de violência. O solo de uma guitarra na arte é um momento de violência. E aí eu entendi que na comunicação estava precisando dessa violência também, sabe? Da gente gritar, do nosso grito, da periferia, da minha narrativa, de eu estar cansada de falar. E aí eu comecei a fazer o quê? A gente fala de criação, de ser o primeiro, mas a gente não cria nada pensando que é o primeiro a estar criando. A gente simplesmente está num local gritando e as pessoas falam que, caramba, você foi o primeiro a gritar. Claro que muitas pessoas gritaram antes, mas a gente imaginou uma forma de fazer aquilo maior, sabe? É como se todo mundo estivesse gritando do mesmo local e alguém fala, calma aí, eu acho que se a gente subir no morro primeiro, as pessoas vão escutar mais. E foi isso que eu fiz através da visibilidade indígena. E aí a gente foi se apresentando, né, para os nossos veteranos, com muita educação e sempre entendendo a nossa caminhada de quem veio antes, entendendo que não tinha como fazer a visibilidade indígena ser uma coisa mais potente sozinha. Eu precisava de parentes, eu precisava de outras pessoas. E aí, tanto que hoje está você, está a Isa, que é a pessoa que está ali com visibilidade indígena, que não desiste dele. E aí eu fui indo assim, né? E aí, dentro da minha história, da minha narrativa, eu sou uma pessoa que sou mãe, não parece, mas eu sou mãe. Minha filha vai fazer 11 anos. Então, eu também tenho essa história de parar com a arte, de ter um tempo que eu tive que parar de ser mãe e de entender o que era ser mãe, sabe? E aí, antes do rap, eu tive bandas de rock que não saíram da garagem, porque a gente tem que ser mãe primeiro, depois vem a banda, depois vem as outras coisas. E aí eu entendi, caramba, eu sempre fui uma pessoa movida pela arte, que sempre pareceu que a arte é pouco. E eu sempre entendi também que eu consigo falar isso no rap, mas eu não consigo falar isso no rap como eu consigo falar no butô. E eu não consigo falar isso no butô como eu consigo falar através de um personagem no teatro. E eu não consigo. E eu sempre fui assim, a arte ela sempre me moveu para tudo na vida. E aí eu voltei para o rap e falei, caramba, como que eu posso sentar e escrever letras de rap se eu escrevia 15 anos atrás e eu falava da minha narrativa, da minha violência, da minha história, né? Como que eu posso, nesse momento, escrever Tô feliz e apaixonada, Baby me leva, Love You, se eu não estou passando por isso? Então, eu vou falar da minha vivência, da história dos meus ancestrais, da perifa, do que ser indígena na perifa. E aí eu volto para o rap, que junto com a visibilidade indígena, e junto com esses dois pés na porta, essa potência que está em mim, não sei porquê, não sei se é por causa da vivência, não sei, cada um chama do que quiser, e as coisas começaram a encaminhar. E quando isso foi crescendo, mais do que eu imaginava, eu fui a primeira pessoa a ter medo. Eu lembro muito de falar isso com você, eu falava, caramba, as coisas estão indo muito rápido, o que está acontecendo? E aí, a gente, como indígena e como pessoas que entendem, a gente enxerga o submundo das coisas, a gente tem cosmovisão, a gente tem o entendimento que a gente não pode deixar morrer dentro da gente, que é a espiritualidade, uma coisa que eu aprendi dentro da periferia, com os pais que não tinham a mesma visão que eu. E aí eu entendi que não era mais sobre mim, que a minha arte não estava falando mais somente da minha narrativa.
Eu estava ali contando a história do genocídio dos meus ancestrais. E as pessoas, quando começaram a me ofender, a me perseguir, não estavam mais se deparando com Catumirim. Estavam falando dos meus ancestrais, estão ofendendo a minha história. E aí, quando eu pensava, Rê, em desistir de tudo isso, sempre vinha a questão da história e da espiritualidade, falar, não, você vai continuar. Que é quando a gente tem o gavião, né? Que a gente não vai colocar isso daqui agora, porque é muito comprido, mas vão nas minhas redes sociais e pesquisem lá, que é quando o gavião vem, né, e cai no meu quintal, e eu entendo aquilo como uma mensagem. Porque eu acho que a gente precisa, urgentemente, a começar a enxergar as coisas não por número de engajamento. Não é número de engajamento que nos move, é missão. E eu entendi isso o ano passado, quando eu fiquei o ano passado inteiro em silêncio, tentando entender o que essa pandemia estava fazendo com o mundo, o que ela fez com a minha vida. Eu passei por vários lutos o ano passado e esse ano, e aí eu comecei a entender essa missão. E quando a gente fala de missão, gente, dentro da arte, não tem a ver com ego, não é massagem de ego. É a missão com a sua história. É você honrar a sua história, você não ter vergonha da sua história. É você entender que, às vezes, você tem que fazer aquilo porque aquilo está no seu caminho, é só você. É para você fazer, é para ter o seu nome, ele não é para ser outra pessoa. E quando a gente começa a colocar isso como disputa de ego, a gente está dando muita força para aquele que chegou aqui, que colonizou, que matou. Então, hoje, eu entendo que a minha missão, enquanto ser, enquanto pessoa, junto com a minha narrativa e junto com a minha arte, elas estão se transformando num todo maior do que Catumirim. Vocês podem ver que, quando eu pego o microfone, eu tenho uma postura para falar, e quando eu desligo o microfone, eu sou outra pessoa. Porque a gente, assim, porque foi isso que eu aprendi observando a natureza, sabe? É isso que eu aprendi com a vida e com a minha narrativa, e eu tento passar isso na minha arte. A minha arte é muito sincera. Se eu fizer uma música aí falando que eu estou apaixonada, que eu estou amando, realmente eu vou estar apaixonada, eu vou estar amando. E posso fazer outra letra e falar, gente, não estou mais apaixonada. Essa é a arte. A arte, ela é um movimento, né? É o mesmo rio, mas não são a mesma água. Então, a minha arte, ela está aí, evoluindo, e a gente acaba fazendo coisas e se tornando pioneiros, primeiros, sem querer, né? Do mesmo jeito que eu não quero ser resistência, eu queria muito bem estar de boa. Queria estar de boa. Quem não queria estar de boa? Eu queria estar de boa, mas não sou. Nós somos obrigados a ser resistência, e, ao mesmo tempo, eu sou obrigada a entender que a minha arte me salvou. E ela me salva todos os dias. E eu sou sincera e estou sempre em evolução com ela. Então, hoje eu estou no rap, amanhã eu posso não estar. Né? Não é estático, não é para ficar como é. Né? Não é isso que a natureza nos ensina. E aí, hoje eu estou dentro do rap, no Visibilidade Indígena, no coletivo Tibira, tentando movimentar coisas fora, offline e online ao mesmo tempo, entendendo que já não se trata, que a minha arte não se trata mais só de Catumirim, e sim de uma história, e sim, se eu tiver uma carreira em ascensão, eu tenho que lembrar de todo mundo, que também foram, que também são os meus espelhos, que eu também tenho que levar junto comigo. É mais ou menos isso. Eu vou agora passar a palavra para ela, que é a Leonina, é maravilhosa. Está com esse... qual é o nome daquilo? Urucum. Daquilo, gente. Daquilo. Que ela estava aqui falando na live que o Urucum estava brilhando, estava... Os fãs estavam chamando de glow. Eu nem sei o que é isso, mas é isso. Eu acho que é algo muito legal. Boa noite, gente. Zana Pitum. Eu sou Caê Gojajara. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder estar aqui trocando com essas maravilhosas. Eu acho que esse bate-papo ele não é só esperado por nós, mas por vários parentes e várias pessoas aí que acompanham a gente. E faz muito tempo, né, que a gente não se encontra, até por conta da pandemia mesmo, para debater e conversar nossas novas táticas de sobrevivência, né? Em que todo povo, acho que com outro povo, faz isso, né? A gente vê como que a gente vai resistir nesse momento, né? E ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que é
um momento em que a gente está perdendo muitos tamus, muitos mais velhos. E até agora, grande parte dos parentes não foram vacinados, né? E isso é uma luta em que a gente todo dia tem que reforçar que é importante, né? Isso, aquilo, outro, mas parece que a gente vai andando assim a passos muito lentos, né? E parece que os nossos direitos vão cada vez se afastando mais ainda da gente, né? Eu faço parte do coletivo Azururro e da luta da aldeia Maracanã, que é uma aldeia multiétnica aqui no Rio, e vem passando sempre por muita luta em questão de busca de autonomia, né? Numa terra que foi roubada, numa terra que não é nossa, né? Em que a gente tem o tempo todo que reexistir para continuar existindo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma das cidades que mais apagam os povos originários, mesmo tendo vários monumentos que foram construídos com mão escrava indígena, como Arcos da Lapa. E isso é muito importante a gente estar falando, né, nesses espaços, justamente porque esses espaços que a gente está aqui no momento não são espaços assim para falar da minha vida ou para falar da vida da Catu. Eu acho que é justamente para a gente expor todas as violências e todas as coisas que vêm acontecendo, não só com a gente, né, mas antes mesmo da gente nascer, isso já acontece e a gente não tem nem a visibilidade, nem nenhuma ferramenta para falar disso. Tanto é que a Catu vai lá e cria visibilidade indígena, e outros parentes vão lá e criam outras plataformas alternativas para que a gente possa, a partir da nossa autonomia, continuar informando e falando, né, já que os grandes veículos não falam sobre isso. E aí, mesmo quando falam, é aquela coisa bem sutil, né? Ai, a natureza, ai, os povos, a terra. E aí eu acho que o debate ele é muito mais interno, muito mais profundo do que simplesmente a gente falar e relacionar os povos originários à natureza, né? É muito mais profundo por conta de toda a colonização e toda a vivência aí que a gente vem tendo, né? Não só nos atravessando a nossa vida com essas vivências, mas cada vez mais atravessando até mesmo os parentes que já têm a terra demarcada, que já têm algum direito ali, né, que lutou para conseguir. Mesmo assim, essas violências chegam para eles, chegam para nós, mas vem da mesma estrutura, é a mesma estrutura atingindo várias vivências e vários corpos, independente de onde eles estejam, né? Então, eu venho fazendo um trabalho na música que é justamente para impactar com a estrutura, né? Agora, no momento, eu estou mais voltada para as escolas. Mesmo na pandemia, né? As escolas começaram a adotar as aulas online e tudo mais, e eu tenho dado esse foco, porque justamente no momento de pandemia em que a gente está só ali lidando com a internet, lidando com as coisas assim muito sem ter o olho no olho, né? Sem ter assim a presença. Então, acaba que a gente tem que se reinventar o tempo todo, tem que encontrar mesmo táticas de sobrevivência para que a gente não vá sendo apagado cada vez mais, né? Se fora da pandemia a gente já estava sendo apagado, mesmo fazendo show, mesmo indo lá falar, mesmo, né, gritando e sendo silenciado, agora na pandemia essa invisibilização ela cresceu assim de uma tal forma em que só quem está conseguindo mesmo tocar, trabalhar, fazer alguma coisa é quem já estava lá dentro desse trabalho ou alguma coisa do tipo acontecendo, né? Não tem assim muitas novas coisas acontecendo em questão de trabalhos, principalmente para artistas indígenas e para pessoas indígenas. Eu falo isso porque eu mesma vendia muito artesanato, né? Tanto pessoalmente expondo quanto também na internet. E aí, por mais que a saída seja a venda dos artesanatos pela internet, as pessoas também não têm dinheiro para comprar, né? Não tem uma coisa assim, beleza, você está expondo o seu artesanato aí, mas e aí, entendeu?
Eu acho que as pessoas, no momento, estão tendo outras preocupações também. Você entra no mercado, já é preços absurdos de caros, você vai fazer alguma coisa, já é aquela facada que você toma de valor. E acaba que, dentro de todas essas coisas que estão acontecendo, que agora estão atingindo todo um país, não, né? Vários países, acaba que cada vez mais a gente tem essa invisibilidade crescendo, né? E aí isso é uma coisa de se preocupar, porque se os nossos mais velhos estão morrendo, se a gente está ficando cada vez mais invisibilizado e com outras narrativas crescendo, que só vêm para destruir a gente e para fomentar mais ainda uma narrativa do colonizador, a gente não tem muito para onde correr, né? Do que existir e resistir mesmo. Se a gente não estiver falando, se a gente deixar, sei lá, uma semana de falar na internet sobre isso, já pode ser que uma outra narrativa cresça e aí acaba que não tem aquela linha tênue, né? Nem do diálogo com todas as pessoas e tudo, mesmo estando longe, não existe mais isso, né? E as pessoas, né, na pandemia vão cada vez mais ficando fechadas mesmo. A gente não está mais conversando cara a cara como as coisas estavam acontecendo, né? E aí a forma como a pandemia ela ataca a arte é muito cruel, poderia se dizer assim, porque já começou a gente não podendo, né, expor nosso trabalho. Isso já era muito difícil antes da pandemia, né, para além dos artesanatos, como eu estava falando antes. Mas assim, para o lado da música, é uma coisa assim que acabou, eu, pelo menos, vou falar agora por mim, né? Mas eu senti uma grande puxada assim de tapete mesmo do governo assim no geral, né? No sentido de não estar vacinando todas as pessoas, não estar vacinando principalmente nós indígenas, né? Eu estou falando aqui agora vacinada, mas grande parte aí das pessoas indígenas não foram vacinadas. E isso, além de todo crime de genocídio, de todas as coisas, é você assinar ali e dizer que você, olha, eu sou contra a vida dos povos originários. A partir do momento que você induz não só a morte pela falta de vacina, como também a falta de recursos que não chegam, né, nos lugares, nem para os parentes nas aldeias, nem para os parentes que não estão lá nelas, né? E a falta dos direitos chegarem não somente para eles que já estão lá, como principalmente para quem não tem nenhum reconhecimento da FUNAI e não tem nada, né? Tem vários parentes que não querem também esse reconhecimento. Mas isso quer dizer que eles vão deixar de terem os seus direitos garantidos? Eu acho que é sobre isso, não é mais sobre o reconhecimento do Estado. É sobre um plano genocida que cada vez mais evolui para que a gente não exista, nem de um lado e nem de outro. E aí é isso. Eu acho muito importante o que vocês duas, né, comentaram. Agora eu vou fazer um comentário com o que as duas comentaram, falaram, né? O que mais a gente encontra, assim, dentro de toda a questão, toda a luta, todos os movimentos dentro do próprio movimento, porque são vários movimentos dentro do movimento indígena, né? Vários grupos, né? Várias regiões, e aí tem várias também demandas, né? Tem muito, todo momento que a gente se depara com uma falta de conhecimento das pessoas, uma falta de compreensão, uma falta de respeito mesmo pelas diferenças dos outros, né? E o governo ele tenta a todo momento, dentro da estrutura, né, que é a própria estrutura do Estado, né, cria ali também toda uma tensão que segrega os grupos, né, e faz todos, de certa forma, permanecerem numa segregação, quando, mesmo existindo essas diferenças, todos estamos lutando pela vida, né? Todos queremos, né, olhar para os nossos filhos, né? Vocês duas têm filhas, né? Eu tenho um filhinho, né? A gente quer olhar para eles e saber como explicar, né? Assim, que avós deles foram escravizados, que alguns morreram de forma violenta,
e que a gente vive num país que ser indígena é como você ter ali uma mira laser apontada para a sua cabeça, porque é indígena e você está num contexto, e aí você sente toda aquela repressão à sua volta, independente de se você está dentro da comunidade ou se está na cidade. A partir do momento que se diz ser indígena, tem uma seta ali apontada para você, aonde você vai. E é uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Assim, às vezes parece tudo muito, né, bonito, né? A cultura é muito bonita, né? Nossa, né? Artistas é muito bonito, mas não sabem como é os bastidores de tudo isso. Não sabe o que a maioria de nós enfrenta para estar, por exemplo, chegar aqui e estar falando de uma boa, assim, um pouco da nossa experiência, das nossas vivências, um pouco da nossa realidade, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu falei quando a Radiande fez, né, o festival lá, né, o Festival de Música Indígena Contemporânea, quando me deram o microfone, foi que para chegar onde nós chegamos com os pés cheios de sangue. Não viemos de histórias, né, como posso dizer, não viemos de histórias, contos de fadas, né? São histórias reais, né, que mexem com a vida de muitas pessoas. E, às vezes, a gente tem esses momentos que a gente consegue ter ali um respiro, celebrar a vida juntos de alguma maneira, né? E a gente, às vezes, vê assim, as pessoas assim, criar confusões, criar situações que são tão pequenas diante das coisas que estão acontecendo hoje no país, dentro da comunidade, fora da comunidade, e com os corpos que estão tanto na cidade quanto em todos os lugares, né? Eu acho que os corpos indígenas estão em todos os lugares, mas por ter essa invisibilidade, sempre tem aquela fantasia, né? Não, vai estar ali só na Amazônia ou só no Xingu, aquele estereótipo de sempre, né? Que a gente está aí falando já há muitas lives, né? Sobre isso, né? E essa história não conhecida, essa história totalmente, né, criada também pelo colonizador, nos livros que foi escrevendo, né? Você vê, eu venho de uma etnia que é o povo tupinambá, tem livros até hoje falando que está extinto. Na Bahia são 23 aldeias, isso sem contar as retomadas, e no Pará são 18 aldeias, né? Aí as pessoas leem assim um livro, População Tupinambá Extinta do Brasil, né? E tipo, as aldeias estão por aí. Então, é muito louco, né, quando a gente para pensar nisso. Então, todo mundo que está produzindo, né, quando vocês estão produzindo a arte de vocês lá no Instagram, estão fazendo também os vídeos, né, eu estou apaixonada pelos vídeos da Caê, assim, esses vídeos que têm as legendas, né, assim, porque ela sempre toca em temas que eu não vejo também as pessoas tocarem, e eu acho muito assim importante, né. E eu gosto muito também das provocações da Catu, assim, no Stories. Elas colocam umas coisas assim que são muito boas também. E é muito assim, é louco, né? Assim, porque diz muito sobre a nossa realidade. Aí tem essa coisa dessa etnotransmídia, né? Que é essa mídia que tem uma mutação e vai para várias plataformas, e ao mesmo tempo que vocês estão produzindo arte, vocês estão comunicando várias outras coisas, né? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente está vivenciando por meio das redes sociais um tempo bem assim único, assim. E isso tende a crescer cada vez mais, se intensificar cada vez mais. A gente já vê muitos influencers indígenas, e foi de uns 4 anos para cá que teve realmente um boom, uns 3 anos para cá, né? Sempre teve muito, né, parente no Facebook, nas redes, mas de uns 3, 4 anos para cá teve, isso aumentou, se intensificou, e hoje a gente vê mesmo todo mundo produzindo conteúdo, né? E conteúdo de várias maneiras, né? Cultural, conteúdo sobre todos os assuntos possíveis, né? Eu ainda estou querendo conteúdo de gastronomia. Esses parentes aí que faz gastronomia, né? Me chamem que eu estou querendo produzir também algumas coisas de gastronomia indígena, culinária. E são tantos assuntos, né? Tantas coisas assim. E é louco assim porque quando a gente pensa nos não indígenas, eles estão fazendo isso o tempo todo. Mas a gente é 1, é 2, é 3, é 4, né, assim, fazendo assim algo assim que estão com algum destaque. Então você entende, né, de tipo, não é todo mundo que está fazendo, não é todo mundo que está produzindo, embora muita gente esteja na rede, esteja fazendo coisas e participando dessa difundir de informações sobre a cultura e tal. Mas aí é muito, eu acho que a gente entende a dimensão disso quando a gente entende que é 1, é 2, é 3, é 4, assim, né? É muitos, mas ao mesmo tempo é alguns, né?
E acho que as pessoas não têm muito assim dimensão, né, também sobre sempre que eu falo dos músicos indígenas, né, gosto muito de falar de Edivan Funiô, que está aí para lançar um álbum, né, mando um abraço aí para ele, que ele está assistindo a live, que eu sei, e para toda a Casa Amarela lá em São Paulo também, em Perdizes, um abraço aí apertado. E, assim, é muita gente, né? E aí tem muitos grupos, muitos movimentos que vão abraçando também a causa, vão ajudando, entendendo que a gente vive uma realidade meio que à parte, assim, no Brasil, assim, né? De tipo, alguns ali estão conseguindo algum destaque, né? Então a gente entende esse compromisso de estar sempre carregando e levando outros conosco, né? É como você falou, não tem. A gente está fazendo, né, fazendo coisas que condizem com a nossa vida, com a nossa vivência, com as coisas que a gente produz, mas não tem como não levar todos os outros conosco, né? Porque eu fico... Todas essas experiências, né? A Catu aí, capa da Elle, não foi? Elle, né? Eu sempre troco com uma outra revista, não vou falar qual é a revista, mas eu sempre cismo que é uma outra revista, né? E aí a gente vê ali, pela primeira vez eu vi uma parente na capa da Elle no Brasil, sabe? E aí você vê a importância do que é representatividade, independente da etnia da Catu, de eu ser de uma outra etnia, não, estou vendo ali um rosto indígena, né? Uma pessoa indígena, né? E a gente está em 2020, foi em 2020, né? Agora está em 2021 e pela primeira vez eu vi isso. Como assim, né? A gente às vezes vê algumas modelos, né? Que às vezes tem alguma ascendência, mas é muito assim diferente. Sim, Rê. E aí, sobre a capa da Elle, quando eu fui convidada, uma das primeiras coisas que eu pensei na cabeça foi justamente da Catuzinha, pequenininha, passando por uma banca de jornal e sempre vendo nossos parentes em capas. Capas que falavam da floresta, capas com estereótipo. Sempre vi, sempre teve parente em capas, mas mostrando uma única narrativa. Mas sempre com reforçando estereótipo. Essas são as capas que eu via. E naquele momento que eu falei, caramba, estão me convidando para eu, com a minha narrativa, calma aí, sem pintar, sem nada, sem maquiagem, só com o moicano levantado e uma forma de protesto, tem todo um porquê do moicano. E eu falei, caramba, é claro que a gente tem indígenas que vão falar que não se sentem representados, né? A gente não está aqui para representar. Nunca uma pessoa vai representar um monte, né? Uma mulher indígena hétera não vai representar uma mulher indígena sapatão, né? Às vezes eu não estou aqui para representar uma única narrativa, mas aquilo foi muito importante também para a minha história, para as pessoas que olham para a minha história e falam, caramba, uma história parecida comigo. E, ao mesmo tempo, para a questão de que as pessoas viram que é uma mulher indígena na capa que não está pintada, que não nasceu na aldeia, que é da periferia, que é sapatão. Isso diz muito. E não é sobre mim. É sobre essas pessoas, é sobre essas mulheres que existem e que resistem e que sim ocuparam a capa de uma revista racista, de uma revista que é da Europa. E isso diz muito, sabe? Então, as pessoas gostem ou as pessoas não gostem, tá ali, tá na história, e a gente está fazendo isso junto, e cada vez mais a gente está ocupando esses espaços como a gente é. A gente está cansado também de receber propostas. Eu e a Caí, a gente teve uma experiência juntas, né, de um festival que realmente, quando chamaram a gente para cantar, foi justamente falando para a gente ir lá daquele estereótipo e tudo, e a gente falou, não, a gente não vai mais aceitar isso, né? É sobre isso. Eu queria saber se a Catu tem uma pergunta para fazer para a Caê. Depois eu vou querer ver se a Caê tem a pergunta para fazer para a Catu. Meu Deus! Não um momento. Não tava preparada para isso. Deixa eu até beber uma água aqui. Vai, fala. Ah, já é assim? Já? É. Tá falando aqui. Gente, e agora? Papo reto. Vai. E Passa a agora? visão. Nossa, eu sou libriana, gente. Eu sou libriana, eu demoro. Eu fico aqui pensando em várias coisas. Pode ser ela primeiro, porque eu vou demorar muito para pensar. A gente vai ficar aqui, vai atrasar a live. Tá, eu vou falar então. Isso, vai você. Catu, então, eu tenho uma visão.
a gente veio de narrativas diferentes, né? Apesar da gente viver na cidade, você nasceu na cidade e eu vim de uma aldeia não demarcada para cá, né? E aí eu vejo assim que por mais que a gente converse e tal, a gente também está visionando coisas diferentes. E eu gosto muito disso, porque aí mostra como somos múltiplos mesmo. Mas eu queria saber assim de você, que você expusesse também para todo mundo, que assim essa questão do estereótipo, por exemplo, eu quando eu vou me apresentar em algum lugar, eu gosto de botar um grafismo, gosto de estar fortona, né? Eu boto uma tiara, bastante artesanato. E você já é diferente, você já não quer essas coisas, você já fica assim mais não, você como eu quiser e tal. E aí, o como eu quiser é viver isso aqui, como você está vendo. Sim. Entendeu? E você já pensa outra coisa, você quer viver só que de uma outra forma. E eu não me vejo nessa narrativa. Sim. Mas eu queria te entender. Então, o grafismo, para mim, a pintura, ele tem o mesmo significado que para você, né? É para passar uma mensagem, é para falar de como está o nosso corpo, a nossa espiritualidade, é o nosso QR Code. E só que para mim, eu sempre coloco a minha vivência enquanto o rock e o punk e o rap e muito futurista também, né? Como as pessoas, eu coloco tudo assim, né? Eu sei que a minha roupa tá passando uma mensagem. E é sempre uma mensagem para mim, mas é uma mensagem para o outro também. Olha, ela veio da perifa, mas calma aí, as pessoas, eu coloco uma provocação, porque eu quero fazer o tempo todo as pessoas pensarem o que elas estão enxergando. Quando eu olho para você, eu vejo Caê, eu já vejo a sua etnia, eu já vejo o que... As pessoas, elas olham para mim e falam, what the fuck? Eu não tô entendendo. Eu chego no aeroporto, assim, eu cheguei agora há pouco, as pessoas... Você é policial, você veio do exército do futuro, eu não tô entendendo o que você é, mas é uma índia, mas aí... Eu gosto, tô aqui, acho que mais para provocar e para confundir, como diria o Chorão, não tô aqui para explicar, tô aqui para confundir. Então eu gosto dessa provocação, então eu uso esses elementos artes, né? O dread, as pessoas, mas o dread, what the fuck? O dread é indígena também, né? O dread tem ali essa história de que nossos parentes usavam pro colonizador, pro bandeirante, genocida, ficar com medo, né? Eles tinham medo, eles falavam, caramba, que cabelo estranho. Eu fiz isso de propósito, não só porque é lindo, maravilhoso. Tá passando uma mensagem. Isso daqui também, a bolsinha que parece uma bolsinha que as pessoas já me colocam, já falam, meu Deus. Então, é sobre isso, sabe? Tem o meu grafismo, que esse grafismo aqui tem um significado das pessoas. Fala para mim olhando para mim. Por mais que a minha roupa tá aqui, fala para mim olhando no meu olho. Sabe? Mas eu gosto da provocação, eu gosto que as pessoas perguntem, não estou entendendo nada. O que está acontecendo, sabe? O que ela está querendo falar para mim? Isso já transforma também uma ponte, né? Porque as pessoas, oi, mas você é do rap, mas você é do rock, mas você é homem, mas você é mulher. Sempre me perguntam para mim, você é homem, você é mulher, você é do quê? Você não estou entendendo nada. Então é isso. A minha roupa ela também passa uma mensagem, o meu estilo também passa uma mensagem. E eu convido as pessoas para trocar uma ideia mesmo. E aí tem vezes que eu quero muito, eu uso meu cocar, quero usar, mas eu sempre vou usar meu cocar com alguma coisa muito futurista, uma coisa muito nada a ver mesmo, sabe? É isso. Mas acho que é uma pergunta que eu ia falar para você também. É mesmo? Sim. Tava só incubada. É mesmo. Não, mas essa pergunta já destravou a minha pergunta, que já destrava. Né? Justamente dessa coisa do estilo, né? Eu sou uma mulher, um ser... também que está entendendo o que é ser mulher, então a gente não vai coisar aqui esse assunto agora. Mas, ao mesmo tempo, eu passei por essa fase também da hipersexualização do corpo da mulher indígena, principalmente quando a gente está nessa coisa do vestido, né? Que isso atrai os olhares desses machos escroto tudo aí. Então, eu queria saber como você lidar. Porque eu sei que, às vezes, para mim, esses homens doidos, assim... Eu sou uma barreira. Eles chegam, eles já ficam... Mas eu sei que, para vocês, eles dão um passo para frente. Eu queria saber como você lida com isso, com esse assédio, com essa hipersexualização do corpo da mulher indígena e falar, nossa, sua voz... E isso jogando até mesmo sendo lido como algo sexy, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que a sua voz é sexy. Já ouvi e como falar que isso você equilibra isso nessa parte do caramba, é o sexy, mas é esse cuidado, sabe? De, eu quero vestir uma roupa, mas ao mesmo tempo eu sei que, opa,
Uhum. Tá hipersexualizando, não tá? Como que é isso pra você? Então, eu não era assim, né? Eu vim assim já um mapa mental assim que a minha mãe ela não deixava eu me pintar. Aí ela não deixava e falava que eu ia sofrer isso na rua. Nossa, para que que você vai botar esse urucum na cara? Não sei o quê. Nada a ver. Acho que melhor não. Você não sabe o que que as pessoas estão pensando, sabe? Vai logo ver quem você é. Melhor não, é melhor a gente ficar disfarçada. Aí era a minha vivência era eu tentando me disfarçar. Tá entendendo? Não bota nada, não usa nada. Aí o que ela fez? Ela plantou um pé de urucum lá onde a gente morava na Maré, plantou um pé de urucum e deixou lá crescendo, crescendo, crescendo. Caramba, tu acredita que quando eu tive noção de tudo e tal, de querer fazer e querer viver isso, porque a minha mãe ela escolheu não se envolver em problema, como ela diz. Ela falou: não, eu quero só viver a minha vida normal, não quero problema, já sofri muito. Ela já veio de uma narrativa que ela sofreu muito no passado dela, que ela não quer mais saber disso. E eu respeito que não é a mesma postura que eu tive. Eu já quero fazer e quero arrumar, entendeu? Fazer acontecer. E aí, o que aconteceu? Quando o pé de urucum ficou lá pronto, eu falei, cara, o que ela está querendo me dizer com isso, né? O negócio ali está pronto para eu usar agora, eu vou usar, vou usar. Aí eu ia lá no pé de urucum, ia lá, passava. Nossa, quando eu passava assim, né, na favela, as pessoas totalmente, completamente diferentes, já estranhava, né? Ficava, meu Deus. Aí eu pensei, gente, como é que eu vou naturalizar isso? Como que eu vou naturalizar eu ser eu, entendeu? Mesmo nesses lugares. E aí, cara, aconteceu o que comigo? Uma violência mesmo, muito forte, aqui no Rio de Janeiro, em que, enfim, não sei nem que palavra usar, né, nisso. Não vou chorar, tá? Mas foi uma violência mesmo muito forte em que me tirou toda essa questão da primeira vez da experiência, sabe? Ah, todo mundo fala, ai, como foi sua primeira vez? Ai, como foi não sei o quê? Eu não posso dizer isso, entendeu? Porque a minha primeira vez ela é marcada e roubada por um abuso sexual aqui dentro do Rio de Janeiro. E aí eu estava com a minha roupa do trabalho quando isso aconteceu. Estava voltando do trabalho. Então, você pensa, eu estava formal, trabalhava de recepcionista num hotel, estava de blazer, né, aquelas coisas normais. E aí o ônibus quebrou, antigamente na perimetral, né, que existia ali um túnel muito que não passava ninguém. E aí o ônibus quebrou, eu desci do ônibus, ali pela Gamboa, Santo Cristo. E aí eu comecei a andar até. Meu pensamento era o quê? Vou andar até a central para poder pegar algum ônibus, não vou ficar aqui parado no nada, né? E aí que foi assim, tudo que aconteceu a maior experiência que eu poderia dizer, mais forte que derrubou assim com tudo. E aí qual foi a minha saída? Eu transformei tudo isso em música, que inclusive, gente, é a música Revolution, que eu transmuto toda essa minha experiência dentro dessa música. E aí, o que eu pensei? Caramba, se normal, acontece isso comigo, e a pessoa diz que está acontecendo isso comigo porque eu sou índia, então, se eu estiver disfarçada ou se eu estiver de urucum, isso vai acontecer da mesma forma. Então, o que vale? Eu morrer disfarçada ou eu morrer de urucum e vivendo a minha cultura e vivendo tudo aonde eu for? Entendeu? Então, hoje, eu estar assim é uma reafirmação e uma resistência de falar. Independente do pensamento de vocês estarem hipersexualizando, eu vou ser desse jeito. Entendeu? Independente. Vou estar lá com urucum, vou estar lá independente se ninguém gosta. Ah, nossa, você está muito chamativa. Você tem que ficar o quê? Olhando para essa beleza originária, entendeu? E esperar que ela suma da sua frente, entendeu? Só isso. Não tem mais como ficar falando que não existe. Ai, não, Caê, você não pode fazer isso porque você não existe. As pessoas vão olhar para sua cara e vão te chamar de maluca. Mas e aí, gente? O que é melhor? Você tem até uma coisa que o Racionais fala sobre isso, é morrer como não sei o quê ou viver como não sei o quê. Eu não vou saber dizer agora, mas falando isso. Eu prefiro morrer vivendo
todas essas coisas, mesmo com toda a violência, do que ser apagada mais uma vez, entendeu? É mais isso. Mas eu entendo a tua narrativa também como, assim, dizer que nós existimos mesmo pós-colonização. Então, tipo, quando eu vejo... eu já fui em Paraty, aí tem sempre uns parentes Guarani que expõem ali os artesanatos, né? Aí uma vez eu fui comprar os artesanatos com ele, aí tava assim, a pulseira de miçanga, escrito Nike. Aí, tipo assim, uma saia de miçanga, escrito qualquer outra coisa, assim, da colonização, sabe? E, cara, assim, não acho tão maneiro, mas eu acho incrível, da perspectiva indígena, você dizer que você existe independente dessas coisas que te atravessam, entendeu? Então, eu admiro quem resiste com todas as coisas da cultura e admiro também quem resiste usando todas as coisas no pós-colonização, é o pós-apocalipse. E aí, diferente de você, eu também vejo o futurismo como indígena, sabe? Porque o futurismo ele é indígena no pós-colonização e resistindo como se quer, entendeu? Acho que são duas visões assim que, independente do que de como elas resistam hoje, elas fazem parte de uma estrutura que veio e massacrou elas para que elas pudessem estar aqui hoje, né? Não é, eu estou aqui resistindo e estou de boa, posso usar meu urucum, né? É uma coisa assim que é incômodo para mim, é incômodo para você estar assim resistindo, porque é um país que não abraça a gente, independente se a gente está pós-colonização ou se a gente está resistindo até agora. E as duas estão resistindo, né? Gente, que Ai, perguntas meu Deus. maravilhosas. E no final são várias narrativas, né? São, E cara, é isso, porque são. tem o perigo da narrativa única, né? É, Então, por exemplo, muito. quando a gente tá na rua, todo mundo, todos os parentes unidos, as pessoas falam, nossa, mas meu Deus, what the fuck? E é sobre Aham. isso, né? E eu gosto, eu acho legal. Quando eu vejo os parentes unidos, e eu olho para cada um com o seu grafismo, com o estilo de roupa, com o estilo de música, com o estilo de falar, eu falo, é isso, é sobre isso. A gente existe. Nós somos diferentes, nós somos plurais. E nós temos a mesma raiz, e é isso, é o respeito. E as pessoas entendem que eu sou indígena, você é indígena, somos todos indígenas aqui. Não, Lindos eu e belos, confesso que eu achava originários. estranho, sabia? Eu achava estranho, assim, eu falava, gente, mas por que que a pessoa não vai... Aquela, eu acho que era a nossa apresentação do WME, alguma coisa do tipo, a gente estava descendo assim, e a pessoa... nossa, mas as duas são indígenas, né? Aí eu falei, sim, nós somos as artistas, eu e ela somos as indígenas. Ah, tá. Sabe? Ficou uma coisa assim meio... Nossa, a Caê com vestido vermelho maravilhoso, também. vermelho. E eu com o macacão cheio de sangue, né? Com umas pinturas de sangue, com o boné do MST. E as pessoas falam. Primeiro que a gente Mas nem é queriam que a isso. gente estivesse ali, né? De fato, né? O sistema Aham. nem quer que a gente tá ali. Então a gente tá é isso que nós somos, é isso. Aguentem. E eu chorei pra caramba nisso, né, gente? Assistindo. Foi muito lindo. Mas gostei de vocês se auto-perguntar. O que eu percebo, né, em ambas é que uma provoca uma desconstrução, né, aquela coisa assim de colocar a faca no olho de quem olha mesmo para desconstruir ali, né, instigar. E a outra traz toda essa questão da própria também identidade como, né, essa é a minha força, né? É isso que eu sou, né? Querendo ou não, entendendo ou não, é assim que eu me sinto e é assim que eu vou estar. Sabe? Acho que é muito como a gente se sente por dentro, né? Também, né? E essas questões das violências que nos atravessam é uma coisa assim que eu vejo, né? A potência também da arte nisso, né? Porque tudo se transforma, né? Tudo se tira dos sentimentos, das memórias, das vivências, tudo que está se criando no momento, né, também, de estar compondo essas músicas ou qualquer outra forma de arte, ou até quando a gente se veste também, né? E isso é muito forte, por isso que é uma coisa assim que também que não tem como outras pessoas dizerem, não, você só pode cantar sobre isso, ou você só pode dizer sobre isso, como está na pele de outras pessoas, né? A pergunta que eu sempre que estou assim comentando, porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, assim, de entender essas múltiplas diferenças, né? Essas pluridiversidades, como disse a Graciela Guarani numa live de cinema, né? Feminino, né? Que a gente teve aqui no Corpos da Terra, que está até disponível, vocês podem assistir aí no site. E é muito sobre isso, assim, cada um está num contexto, ninguém é melhor que ninguém.
E ainda tem aquela coisa da pureza, né? O mito da pureza, que eu acho muito engraçado, gente, quando as pessoas, não, eu sou puro, né? Eu acho engraçado por conta da própria história, né? Assim, é uma coisa que está na história, e quando a gente conhece a história, a gente sabe como é, independente das etnias que tiveram muitas miscigenações ou não, todos somos, né, já viemos de várias outras coisas antes, né? Os povos entre si e tal. Alguns têm mais essa questão, né, da colonial, né, dos europeus que vieram, outros já é um outro contexto ali, mas não existe pureza racial, né, assim. Talvez os parentes mais isolados, mas mesmo assim eles estão também, são grupos ali, famílias que também em algum momento estiveram com outros grupos indígenas, e antes outros, e aí tem sempre ali um colonizador ali na história de alguém, porque é 521 anos, né, desse lugar, né, que chamam de Brasil, né, dessa pátria que não nos pariu, né? Então é muito louco, assim, eu acho engraçado, porque eu vejo que falta muito realmente conhecimento da própria história, né? Porque a gente às vezes cresce num lugar, tem uma vivência, né? Teve contato apenas com algumas coisas e aí pensa que a realidade é só aquilo, né? E aí quando a gente sai, né? E vê o mundo, né? Olha para a cara das pessoas, né? E entende que a gente é só mais um meio a múltiplas pessoas, né? A gente entende que não existe essa coisa superior, né, de uns, assim, aquela coisa assim, não, mas fulano é muito mais indígena, Beltrano não, mas fulano não sei o quê, né, não, mas quem se veste é quem é, ou então, não, mas eu acho que tem que ser, né, totalmente desconstruído, então cada um acha uma coisa, né, quando na verdade somos seres humanos, temos nossas histórias de vida, temos as histórias das nossas famílias, e o que estamos honrando constantemente é a história dos nossos ancestrais, que vão ali se encontrar também com o fato de pertencermos a etnias específicas, sim, a povos, e compartilharmos coletivamente, né, esse sentimento, essa história, essa memória cultural e essa espiritualidade, essa cosmovisão com todos. Mas, ao mesmo tempo, temos as nossas histórias individuais, de nossos próprios clãs, de nossas próprias famílias, nossa mãe, nosso pai, nossos avós, nossos tataravós, bisavós, e como querer ali, né, alguém julgar ali algo que não está na pele, né? Eu acho muito assim louco, né? Assim, mas eu entendo ao mesmo tempo que isso vem da colonização, né? Tem essa questão, né, de se você é um pouco, sua pele é um pouco mais escura e alguém tem a pele mais clara, aquilo ali foi ensinado na época da escravidão, um a discriminar o outro. Não, mas você é mais escuro, mas você tem a pele mais clara. Não, mas você é assim. Ah, mas seu olho é desse jeito, né? Oh, mas sua boca é desse jeito, mas seu pé é menor. Não, mas o seu braço é assim dessa forma, né? E aí é aquela coisa, né? Um vai vendo a diferença do outro e vai apontando, né? Não, mas isso, não, mas eu sou melhor, eu, né? Mas eu. Então é muito louco, né? É uma lógica colonial isso, é pura colonialidade e todo mundo que reproduz isso realmente ainda está refém disso, porque não consegue enxergar fora dessas caixas, entender que é muito mais amplo, né, do que as nossas próprias realidades, né? É muito mais amplo. O mundo é uma coisa enorme e as pessoas são múltiplas, são de várias formas, né? E o que eu fico muito feliz com o trabalho assim das duas é que traz muita força em relação às pessoas também desconstruírem esses estereótipos, entenderem um pouco da história indígena, porque é muito educacional, é muito político o que vocês estão fazendo nas músicas, né? É muito, assim, vocês também, né, dançam aí um funk, né, e tal, mas é um funk decolonial, igual ali essa rua, né, essa rua é minha, né? Eu acho fantástico esse trabalho seu com o Nelson D. E é isso, sabe, assim, é a gente ser aquilo que a gente quer ser, honrar a nossa própria história também, né? Porque só nós podemos contar a nossa história, né? Outras pessoas não têm como contar porque elas não estão na pele, né? Honrar a memória do nosso povo, né? E aquela questão assim de que, né, todo mundo é diferente entre si, né? E assim, buscar realmente combater a ignorância de alguns com conhecimento, né? A ignorância de não conhecer outras realidades, né? De às vezes não conseguir, às vezes também chegar num indígena, né? Digo isso, todas as pessoas, sejam indígenas, sejam não indígenas, às vezes não conseguia ele chegar e perguntar, mas qual é a sua história? Da onde tu veio? O que aconteceu? Né? Por que você está produzindo isso tudo? Né? Qual a sua história? Assim,
né? Porque as pessoas assim, elas fantasiam muito, né? E aí criam, né, muitas coisas também. É muito louco essa vida do artista, estar no lugar do artista, né? Porque cada um olha ali e julga também de uma determinada forma. E às vezes tem aqueles que são racistas que mandam coisas horríveis pela internet, né? Já recebi coisas horríveis também, outras amigas minhas também. A Dayara também recebia muita coisa pesada pela internet, agora acho que acalmou um pouco. A Catu, eu lembro também de uma época que era horrível, assim, né? Era pessoas, assim, aquela coisa que você lembrava, a supremacia branca, e ao mesmo tempo outras coisas também, vários outros contextos, né? Muitas formas de assédio, né, também, né? Fora isso, ainda tem outras formas de assédio. Então, essas pessoas, assim, pensam, né? Não imaginam um bastidor disso tudo, né? Que as coisas estão pegando, assim, fogo e as pessoas estão tentando, apenas tentar ser o que elas são, né? E ao mesmo tempo contar suas histórias, né? E permanecerem firmes, né? E fiéis, né? Na própria ancestralidade, né? Dos avós, dos mais velhos, e ter ali o orgulho de pintar o rosto de Orocum e sair na rua mesmo com todo mundo olhando, falando, nossa, que estranho, é uma índia, será? E fazendo é isso que fazem, né? Quando a gente sai pintado na rua, né? E coisas piores às vezes, né? Tem aqueles que ficam encantados, que vão tirar ali uma foto linda te abraçando, e tem aqueles que vão reagir também com violência. Então, estar dentro de um corpo indígena em qualquer ambiente é isso, né? Eu queria que vocês, estou olhando a hora, vigiando a hora. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais assim, sobre essa questão, né, de estar num corpo indígena. Às vezes as pessoas não reconhecem de imediato, né? Elas pensam, um indígena não está na cidade, né? Elas sentem aquela coisa dessa palavra horrível, né? Assim, de sempre, é o índio, né? É a Índia, né? E ao mesmo tempo, eu esqueci o que eu ia perguntar, mas eu vou lembrar. Lembrei. É... E aí era isso mesmo a pergunta, né? Como é estar na cidade, dentro desse corpo indígena, estar nos lugares, quando as pessoas entendem que vocês são indígenas, a reação delas. Como essa constante ter que explicar e compartilhar e explicar o que somos, assim, para as pessoas, em todos os lugares que vamos. Eu acho que o grande perigo no todo, assim, independente das vivências e narrativas, é o problema da narrativa única, sabe? E a narrativa única, ela não é nossa, né? Ela veio de um colonizador e ela continua se reverberando, mesmo fora dos espaços dos brancos, né? Elas também se reverberam dentro das minorias. E acaba que as minorias elas vão reproduzindo também essa narrativa única por achar que é o certo, por não querer problema, por, eu estou com preguiça, mas é isso aí, entendeu? E aí, a narrativa única que se é sustentada, tanto pelo Estado, pelo governo no geral, como também por algumas pessoas que não entendem muito bem a história do Brasil no todo, é a questão de, o indígena está na cidade, mas não era para ele estar na aldeia? Ou seja, tem já um lugar especificado. Esse lugar especificado, sim, muito foi por luta dos nossos antepassados por ter um lugar para resistir. Mas, se você pensar um pouquinho atrás, acaba que essa forma ela já não existe, né? Porque isso veio existir depois da colonização. Né, os parentes resistiam, sim, existiam, né? Nem, não resistiam antes da colonização. Né? Existiam, né, antes da colonização, vivendo suas vidas em comunidade, indo ali. Tinham, sim, lugares, e estou falando agora num modo geral, né, que existem povos, por exemplo, que não se fixavam em aldeias. Né? Então, são povos assim que vão andando em busca da melhor terra para que eles vivam. Então, esse povo que não é de viver em aldeia, ele deixaria de ser indígena porque ele não quer se submeter a isso? Também tem isso. São vários povos e várias etnias que também não querem se submeter à FUNAI. Entendeu? Então, aí, quando você vê um indígena que ele não quer ter reconhecimento da FUNAI, ou ele não tem o reconhecimento da FUNAI, isso é um problema? Entendeu? E qual seria o problema real? Eu acho que é isso que a gente tem que questionar, sabe? Não é questionar se aquela pessoa é indígena ou alguma coisa do tipo. Quando a gente entende toda a história do Brasil, você não pode pensar que chegou no Brasil
brancos salvadores que pegou todo mundo indígena que existe e colocou e reconheceu todo mundo. É claro que existem falhas, é claro que não é todo mundo que está ali dentro daquela narrativa. É claro que existem vários outros escapes, assim, várias vivências acontecendo paralelamente à colonização, coexistindo, né, em várias narrativas. E pensar que só existe indígena na aldeia, só existe indígena em terra demarcada, é você dizer que o governo ele fez um trabalho, né, que resguardou todas as vidas e que deu todos os direitos. É o salvador, né? Quando, na real, isso não aconteceu. A gente tem várias vivências aí, histórias realmente destruídas e roubadas, como a história até do Nelson D mesmo, né, nosso amigo, que é uma criança que foi adotada e foi levada lá para fora e ele voltou para buscar o povo dele. Eu acho a história dele assim, me emociona toda vez, sabe? Ele em busca, né? Mas é isso, o problema, eu acho que é a narrativa única. É isso que está contra a gente, seja na cidade, seja na aldeia, seja onde a gente estiver. O problema é essa narrativa, sabe, superando todas as outras vivências e tendo ela como régua para medir todas as outras, sabe? Isso realmente eu acho que é um problema. Sem dúvida, Caê. Eu acho que é muito sobre educação, né? Muito sobre combater toda a ignorância com educação, com amor, né? Com braços abertos Com e olho arte no também. olho. Oi? Com arte também. Sim, com a arte também, né? Aquela coisa mesmo do olho no olho, né? Coração no coração, né? E é isso, né? É muito ter consciência. A gente vai ter que encerrar, né? Agora, a gente já está chegando ao nosso final. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Mas antes disso, convidar, né, todos que ainda estão assistindo a live, né, para poder acessar o www.corpusdaterra.com.br, né? Agradecer a Lúdica Produções por esse festival lindo, ao apoio do SESC, né? Também o apoio do Man Rio. E estejam ligados na programação, mas a gente tem um show lindo com essas duas aqui, vai ser lindo, vai ser perfeito. E eu quero muito que todos vocês assistam. Vou passar agora para a Catu falar as considerações finais e a Caê também. E depois vou falar uma última palavra também, encerrando já também, a pessoa assim rápida. Ai, gente, obrigada. Divulguem as redes de vocês. Tá ligado meu microfone? Obrigada pelo convite, foi uma troca maravilhosa. As minhas considerações finais são as mesmas iniciais. Eu acho que a gente tem que ter respeito por todas as narrativas e lembrar de uma coisa que nós temos em comum, fora ser indígena, que é estamos todos machucados. Todo mundo tem uma história de sofrimento e a gente está num momento de muito medo. Todo mundo tem medo. Então, a gente se colocar nesse espaço e olhar um pouco mais para a gente, para a nossa história, e me perguntar, caramba, quem eu sou, aonde eu estou, para onde é que eu posso ir, como eu posso contribuir, como eu posso evoluir. E é sobre isso, a gente olhar mais para a gente enquanto ser humano, antes de tudo, né? Enquanto indígena, eu nasci nesse mundo que eu não escolhi, eu nasci nesse corpo que eu não escolhi, eu tive uma narrativa que eu não escolhi, eu nasci numa casa que eu também não escolhi. Eu posso escolher o que eu faço com o meu corpo, com a minha história, a partir daqui, do mesmo jeito que você pode escolher me respeitar ou não me respeitar, e eu posso escolher te respeitar. Então, é sobre isso. A gente está falando muito do passado, mas a gente também está falando muito do presente. E viver esse presente com mais respeito é o que vai levar a gente à decolonização, de fato. Então, siga nas redes sociais, decolonizem as suas mentes, sigam Corpos da Terra, Catumirim, sigam Aratiquira, Caego Jajara, e obrigada por essa oportunidade. Boa noite. As minhas considerações finais são um pouco parecidas. Assim, eu acho que pedir mesmo para que as pessoas no Brasil, em geral, tenham muita consciência, primeiramente, da história do Brasil, sabe? Eu sei que é muito chato, as pessoas lá na escola ficavam, ai, aula de história, meu Deus. Mas, realmente, gente, é muito importante que a gente evidencie
todas as vivências e todas as realidades possíveis e não reforce mais estereótipos e mais coisas que só invisibilizam e apagam a gente. Então, sigam a gente, sigam o Corpos da Terra e todas essas atividades que, né, que geram uma expansão aí na mente, né? Quando que você ia ver aqui, né, indígenas debatendo e conversando, né, realidades totalmente diferentes, né, e se questionando aqui também. Eu amei esse jogo de perguntar para a Catu perguntar para mim, que mostra que muitas colocar a gente no mesmo saco, né, falar, vocês dois são rappers, né, mas não, eu sempre falo que eu sou cantora, que eu canto vários estilos aí. Então, se você gosta de funk, se você gosta de rap, se você gosta de qualquer coisa, gente, eu tô fazendo várias músicas assim, para justamente essa mensagem urgente chegar para todo mundo. Então, e outra coisa que você esqueceu de falar, gente, a Catu tá lançando uma música agora, dia 16, né? Muito brava, que eu já escutei. Então, assim, sigam a gente nas redes sociais, desconstruam aí o que vocês têm para desconstruir. Todo dia é o dia perfeito para matar o branco dentro da gente. Então, é isso. Perfeita, né, gente? Agradeço muito toda a equipe, também os tradutores de Libra. E, né, tem uma equipe aqui maravilhosa, né? Eu queria citar o nome de todo mundo, mas eu vou citar o nome de todo mundo amanhã no encerramento. E ainda vou querer que todo mundo venha para cá, também para a tela, para a gente encerrar isso de uma forma bem bonita, com o show tanto da Caê quanto da Catu. Né? Também vou discotecar um pouquinho. E é isso, quero muito agradecer a vocês. E a mensagem hoje que eu gostaria de deixar é que é muito sobre isso, né? Respeitar as histórias de vida de cada um, respeitar as famílias de cada um, porque é a educação que a gente recebe desde casa, né? E isso é muito importante, né? E eu acho que quanto mais a gente consegue romper esses muros coloniais, né? Essa ignorância deixada pelo colonizador, né? Que vai espirrando por todos os lados e às vezes fazem as pessoas não ter a compreensão de enxergar as coisas de uma forma ampla, né? Enxergar o que elas realmente ali significam, né? Eu acho que isso, né, são coisas que a gente combate realmente com muito amor, com muito olho no olho, como eu falei, né, com muita sinceridade, né? Eu gosto muito assim de ver essa produção que os artistas têm feito e têm realizado, porque independente de suas etnias, né, são artistas, né, e brilham por si só, independente das etnias em si, e agregam muito também valor às etnias que possuem, né, porque dão força, fortalecem e levam o nome também para o mundo, para outros lugares, de pessoas que nem sabem, né, que somos aqui mais de 300 povos indígenas diferentes. Então, acho que o artista ele fortalece muito a etnia da qual ele pertence, embora ele não exatamente, né, ele é artista, ele vai ser qualquer, né, ele pode ser um alienígena, ele pode vir de qualquer lugar, ele é um artista, né, e ele brilha por si só, né? Então, acho que isso é muito legal também, nessa questão de, quando os artistas são indígenas, de ter essa questão de fortalecer também a sua própria origem, né, o seu próprio povo, de certa forma, independente, né, de qualquer coisa. E acho que é isso, gente. Eu quero falar mais, mas não sei, eu queria cantar, queria encerrar com um canto tradicional, mas eu estou sem meu maracá. Eu vou encerrar, então, com um canto aí bem leve. E a gente, né, agradeço aí. Quero muito que todos estejam se cuidando em casa, né, se preservando outras vidas também. É por isso que esse festival é online, é para vocês ficarem em casa. E é isso. O Pepe o tenue, e que o eter mahire. Ayatan, 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 e a are. O Pepe o tenue, e que o eter mahire. Ayatan, 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 e a are. Só para deixar a noite mais estrelada para vocês que estão assistindo. Um abraço a todos e muito obrigada a toda a equipe, a Lúdica Produções, ao Man Rio e ao Sesc. E a Lei Aldir Blanc também. Obrigada, gente. Até a próxima.